Bom, pessoal, essa segunda aula sobre posicionamento em voleibol. Recordando aqui o que foi falado, né? Nós temos uma quadra de 18x9, sendo que cada quadra nós temos 6 posições. Então, elas são dispostas no sentido anti-horário. Posição 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Essas posições, como já foi dito também, você tem os jogadores que são considerados correspondentes e os jogadores que são considerados diagonais. Ontem eu falei um pouco a respeito dos correspondentes. Você é correspondente daquela pessoa que está imediatamente à sua frente, né? No caso do atacante direito com o defensor direito e assim sucessivamente. E nós não falamos ontem sobre os jogadores que são correspondentes ao lado. Então, lembrando que as pecinhas aqui não correspondem ao número da posição. As pecinhas são jogadores, tá? Então, você pode ver que nessa posição aqui, o jogador número 4 é correspondente do número 6, no que diz respeito a ataque e defesa. O número 3 é correspondente ao número 2 e o número 5 é correspondente ao número 1. Mas você também tem uma correspondência em relação à parte lateral. Então, por exemplo, se eu sou o jogador número 3 e eu estou posicionado na posição 6, tá? Eu não posso ultrapassar o meu colega da posição 5, que é até por coincidência o jogador número 5. E como é que eu vou saber disso? Eu vou saber disso através das nossas diagonais. As diagonais nos dão a referência do posicionamento que nós temos que ter em quadro. Então, por exemplo, quando a gente pensa em diagonal, a gente pensa nesse sentido aqui. Então, o jogador 1 é diagonal da posição 4. O jogador 5 o jogador número 5 é diagonal da posição 6. Mas e nesse caso aqui, ó, do jogador 2 e 3? O que acontece? Nós temos uma situação no jogo de vôlei que permite que todos os jogadores passem por todas as posições, que seria o quê? Seria o rodízio. O rodízio, ele já se dá no sentido horário. Então, a partir do momento que o rally começa, ou melhor, quando ele acaba e o nosso time recebeu o saque e nós ganhamos o rally, nós iríamos executar um rodízio. O que seria o rodízio? O rodízio seria o jogador ocupar a próxima posição. Então, no caso, o jogador 4 está na posição 1, ele iria para a posição 6. O jogador 3 está na posição 6, vai para a posição 5. O jogador 6, que está na posição 2, vai para a posição 1. O jogador 2, que estava na posição 3, e assim sucessivamente. O que acontece? Num primeiro momento, eu tinha falado que o jogador 4 ele estava diagonal do 1. Mas, André, ele não está diagonal aqui agora. Mas isso não importa, porque no rodízio ele vai estar sempre do lado oposto àquele jogador que é a diagonal dele. Se eu rodasse mais uma vez aqui, o jogador 4 estaria
continuaria na diagonal do jogador 1. Mas o que acontece? O jogador 4 aqui, ele é correspondente do jogador 3. Lembrando que ele continua diagonal do 1. Se a gente rodar mais uma vez, o que acontece? O jogador 4 continua diagonal do jogador 1, mas a diagonal dele, ou melhor, o correspondente dele, que era o 3, agora é o número 6. Ou seja, o que eu quis dizer com isso? A correspondência, ela vai mudar. A diagonal não muda. Isso serve para quê? Para você se posicionar referente no meio do jogo. O outro time lançou a bola. Houve uma recepção, houve um levantamento e houve um ataque. E durante o jogo, os jogadores do nosso time foram se pegando bola em lugares diferentes e tal, e não sabem mais onde que eles estão. Então, o que acontece? Se eu sou o jogador número 4, eu já sabia que o meu diagonal era da posição 1, eu vou fazer o quê? Eu vou procurar. Se ele está na posição 1, o jogador 1 agora está na posição 1. Se eu sou diagonal dele, eu vou para a posição 4. Se eu sou diagonal do 5 e o 5 está na posição 2, eu vou para a posição 5. Isso depois vai ser melhor trabalhado na prática, mas a princípio é isso que eu queria passar para vocês. Próximo vídeo a gente vai falar sobre sistemas defensivos, sistemas de recepção.